Eu sempre pensei que nasci para sofrer. É impossível falar da minha história sem começar pela infância. Eu me sentia muito rejeitada. Eu me recordo que o meu pai falava por várias vezes, em vários momentos, que eu não era filha dele. E eu cresci vendo o relacionamento dos meus pais destruído pelas brigas, traições. O meu pai chegou a me espancar com pedaços de madeira, de cano, de fio. Inclusive tenho marcas nas costas até hoje. E após me espancar, ele me jogou no rio cheio, né, onde populares vieram me salvar. E eu lembro que eu cresci com esse trauma, eu cresci com essa dor. Tivemos que fugir da cidade na qual nós vivíamos no interior do Nordeste. Viemos para São Paulo. Aqui em São Paulo, sem ter onde morar, cheguei a morar na rua. E eu lembro que era muito duro, aos 6 anos de idade, ter que pedir esmolas. Depois de um período, nós fomos morar em uma comunidade, em um barraco de madeira. E nessa comunidade eu fui abusada, eu fui estuprada, dos 7 até os 9 anos, por uma pessoa próxima. E eu lembro que eu senti uma dor horrível. Eu buscava formas para ser feliz. Comecei a me envolver no mundo das baladas, na noite, comecei a beber. E tudo isso eu fazia para tentar preencher um vazio que eu tinha. O vazio, a rejeição. No decorrer do tempo, tive um relacionamento. Desse relacionamento eu tive um filho. E achando que ia ser feliz, me envolvi nesse relacionamento. E também foi um relacionamento fracassado, porque ele me agredia, tinha várias amantes. E esse rapaz veio a me abandonar. A partir disso, eu comecei a me recordar de tudo que eu vivi na infância. Comecei a acreditar que nada ia dar certo na minha vida. E aí eu comecei a ter depressão, comecei a ter ansiedade, busquei tratamento médico, tomava remédio para ficar acordada, para dormir, mas não fazia um efeito. Porque a dor que eu sentia era na alma. Eu tinha uma dor tão forte que eu ia para frente do cemitério e ficava desejando o lugar dos mortos. E durante essas noites que eu me sentia vazia, que eu me sentia sozinha, rejeitada, eu comecei a ver a programação da Igreja Universal. Eu via histórias de pessoas parecidas com o que eu estava vivendo. E aí eu comecei a acreditar que tinha jeito para mim. E eu fui, como se fosse a última oportunidade. Como diz a palavra de Deus, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Foi assim que eu fiz. Eu fui até a casa de Deus, eu decidi, eu escolhi me entregar para o Senhor Jesus. O próprio Deus me deu o alívio prometido. E eu já saí da igreja diferente. Eu já saí da igreja decidida a mudar. Então, quando terminou o culto, eu apaguei todos os contatos que eu tinha de balada, que eu tinha de drogas. Eu também decidi reescrever a minha história, mas dessa vez com o Senhor Jesus. Toda a minha vida foi rejeitada. Mas desde o dia que eu decidi me entregar para o Senhor Jesus, Ele não me rejeitou, Ele estava de braços abertos para mim. E aí começou a mudança, a virada de chave na minha vida. Posteriormente a isso eu me batizei nas águas e aí eu entendi que eu precisava ter um encontro com Deus. Eu comecei a me envolver com a palavra de Deus, eu comecei a ler a Bíblia. A minha postura começou a mudar. Antes eu era uma pessoa muito nervosa, antes eu era uma pessoa muito insegura, muito triste, vazia. Eu comecei a ter esperança. Quando eu decidi ter uma aliança com Deus, eu precisei perdoar. E aí eu lembro que eu procurei todas as pessoas que eu tinha mágoa. O meu pai, a minha mãe, o abusador. Eu procurei o abusador, eu olhei nos olhos dele e pedi perdão para ele. Mas a maior dificuldade que eu tive foi me perdoar. E paralelo a isso, deu-se início o jejum de Daniel. Eu comecei a orar nas madrugadas, eu comecei a ler a Bíblia. E aí
Antes mesmo de terminar o jejum de Daniel, em um domingo, durante uma reunião, parecia que Deus tinha descido na terra só para falar comigo. E Ele falava que me amava e que tinha me escolhido. E eu me senti uma pessoa tão especial naquele momento, como eu nunca tinha me sentido na minha vida. Pude ter a noção do quanto Deus me amava e esperava pelaquele momento. E depois que eu tive um encontro com Deus, eu deixei de ser fragilizada, deixei de ser aquela mulher fraca. O mais importante de tudo é a certeza de que o Senhor Jesus vive em mim. É a certeza de que se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde vai a minha alma. Eu era um nada. E Ele me escolheu. Ele me escolheu, né? E hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu não preciso mais de remédio para dormir. O Senhor Jesus me deu coisas que eu nem sonhava em ter. Eu nem tinha a capacidade de sonhar o que eu tenho hoje, que é a paz, a tranquilidade, a segurança de que só o Senhor Jesus pode dar a uma mulher. Mas o melhor de tudo, e não se compara a nada, é o Espírito Santo. É a tranquilidade de saber que Jesus mora dentro de mim. Quando o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos que era necessário nascer de novo, hoje eu entendo claramente, porque eu nasci de novo. O Espírito Santo fez de mim uma nova mulher e uma mulher feliz. Hoje eu estou livre da depressão, da ansiedade, tenho paz. Hoje eu sou prova viva do que o Senhor Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Você acompanhou aí logo no início do programa a história de uma pessoa que teve a sua vida transformada por meio da fé. E essa transformação que você deve também buscar para a sua vida. O programa hoje começou com um testemunho. E você que deseja ser o próximo testemunho, não precisa de fila, não precisa de senha. Então somente é você buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Nós estamos em uma contagem regressiva rumo ao Pentecoste. Eu queria que você acompanhasse o intervalo que fala sobre esse evento. Por 50 dias, um gesto de preparação e fé. A unção com o azeite de Israel, entregue no evento Família ao Pé da Cruz, para o recebimento e manifestação da maior promessa. Vamos ter o Pentecostes acontecendo em todas as igrejas, onde estiver a igreja do Senhor Jesus. Você vai receber o Espírito de Deus. Em todo o mundo nós vamos fazer esse movimento. Diariamente, você vai se ungir e da mesma forma como o Espírito Santo desceu no cenáculo, ele também vai descer sobre sua vida. 50 dias de unção e os 7 domingos rumo ao dia de Pentecostes. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar. Você já pegou o seu azeite? Ainda não? Então venha nesse domingo buscar. Será o terceiro domingo da unção rumo ao Pentecoste. E todos os dias nós temos nos ungido com este óleo. Inclusive você já se ungiu hoje? Ainda não? Então se prepare. Venha pegar este óleo. Nesse domingo em especial, às 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui nesse endereço com toda uma equipe de fé. Você pode acompanhar a imagem de tela cheia da nossa catedral, estacionamento, santuário. E nós vamos agora falar com o pastor Gabriel. Pastor Gabriel, o que essa pessoa pode fazer?
como chegar até a nossa catedral e participar de uma reunião toda especial. Pastor Edilson, nós estamos aqui no Terminal Central, aqui de Guarapuava, e aqui tem as linhas Conradinho, Viraguaíra, praticamente todas as linhas aqui de Guarapuava desembarcam aqui. E esse Terminal Central, ele está apenas a uma quadra aqui da nossa catedral. Aqui está a Rua Padre Chagas. Essa pessoa pode desembarcar aqui no terminal e a uma quadra está a transformação de vida dela. Então, meu amigo, minha amiga, tome essa atitude de fé. Como nós acabamos de falar, nós não estamos propondo uma mudança de religião, não, mas uma mudança de vida. A sua vida começa a transformar, a mudar a partir do momento que a senhora e o senhor que está nos assistindo agora sai da sua casa, sai aí do seu local de trabalho e vem aqui na nossa catedral ainda hoje ou na próxima segunda-feira. A nossa catedral está localizada na Rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava. E aqui está o Terminal Central, que a senhora e o senhor pode desembarcar, e a uma quadra somente está a nossa catedral. Pastor... Tá vendo, meu amigo? Em frente à loja, a Multilojas, próximo ao Terminal Central, ali na Padre Chagas, você tem que fazer a sua escolha. Fique à vontade em participar. Eu quero convidar você católico, quero convidar você que tem ou não a sua religião a estar conosco nesta reunião voltada para a família, e você estará recebendo essa unção na sua vida e recebendo gratuitamente o azeite de Israel. Quantas são as pessoas que nesse momento elas estão sendo vítimas de notícias falsas, de fake news? Você vai conhecer agora a história de uma pessoa que foi vítima de uma notícia falsa, mas ela deu a volta por cima. Ela teve uma virada quando ela decidiu buscar a verdade. Meu nome é Emerson Elcio, tenho 46 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu fui muito contaminado pelas fake news da época. Por quê? Porque acontecia uma situação na minha vida e eu tentava resolver, buscava uma saída para esse problema. Algumas pessoas até me falavam sobre a Igreja Universal, mas eu não dava crédito por causa das fake news, que era colocado em jornais, TV, comentário no ciclo de amigo, comentário até dentro do ciclo familiar. Cada reportagem, cada comentário que eu ouvia, isso aí acabava eu guardando esses comentários. A ponto de, se eu visse uma pessoa com a camisa da igreja, de algum grupo, da evangelização, se eu pudesse evitar essa pessoa, eu mudaria até de trajeto. Teve um dia que eu estava na casa do meu sogro e ele tinha muita aversão à Igreja Universal. As 3 filhas dele elas eram obreiras da igreja, e quando eu sentava na mesa da sala para conversar com ele, ela só... como se diz, é só pancada, vamos dizer assim, na igreja. Ele chegou para mim, quando elas estavam saindo para poder ir para a igreja, ele chegou para mim e comentou comigo. Eu preferia ver elas na porta de um boteco, na balada, do que indo para a igreja. Elas teriam menos, vamos dizer, menos prejuízo do que elas estar indo na igreja, porque lá eles vão acabar contaminando ela através de lavagem cerebral. Então, esse ponto me chamou a atenção. Até o dia que eu descobri que a minha esposa estava indo na Igreja Universal. Até mesmo escondida de mim, porque ela sabia que se eu soubesse que ela estava indo na Igreja Universal, era confusão na certa. E o meu casamento era muito conturbado, porque eu vi de uma, vamos dizer, de uma convivência que até então eu nem pensava em casamento. Porque minha vida era desregrada. Tinha dia que eu ficava com uma mulher, tinha dia que eu ficava com outra, tinha dias que eu ficava com 2, 3 mulheres. Então, de início, a gente estava procurando solução para os nossos problemas sentimentais, no caso eu e a minha esposa, e a gente não encontrava. Só que houve um dia que ela se aprontou para ir para a igreja, trocou a roupa, a hora que ela falou assim, eu estou indo para a igreja, depois que eu descobri. Aí eu falei com ela, não, hoje você não vai. Ela foi, tirou a roupa dela, trocou, preparou meu café, deixou lá como se nada tivesse acontecido. E quando eu descobri que ela estava vindo na igreja, eu falei assim, mas cadê a mudança? Não está acontecendo nada de diferente. Só que quando ela teve essa atitude de não me tratar mal, de não, vamos dizer, de não retrucar, de não me agredir com palavras, eu vi mudança nela, aí eu comecei a
observar o temperamento dela, a atitude dela para comigo, até o vocabulário dela mudou. Então isso aí me chamou atenção. Depois de tantos convites que ela me fez e eu sempre recusando, aí teve um dia que eu falei com ela, não, hoje eu vou na igreja com você e vamos ver o que eu vou, vamos dizer, absorver de lá. Agora, se não acontecer nada na minha vida, você pode ter certeza, nem eu volto, nem você volta. Aí ela falou assim, não, tudo bem. Aí a gente foi, um domingo. Eu cheguei na igreja armado até os dentes, que eu falei assim, não é mesmo eu chegando aqui dentro, você pode ter certeza que essa reunião não vai me enganar, não. Mas quando eu ouvi o homem de Deus pregando no altar, é como se tivesse eu e o pastor, não vi a minha esposa, eu não vi que tinha um salão lotado de gente. É a mesma coisa se eu estivesse conversando, um atendimento entre eu e o pastor. E quando eu saí da igreja, eu não comentei nada com a minha esposa. Mas a minha mudança ela foi imediata. Eu não tinha muita noção da fé, mas é como se eu tivesse deixado o meu velho eu lá atrás. No domingo a gente saiu de lá, na segunda-feira eu queria ir na igreja, eu já me arrumava com antecedência na quarta-feira para poder estar indo, porque ele me falou sobre o Espírito Santo. Aí é que me dava mais vontade de ir na igreja. Porque ele falou que era Deus dentro da gente, ele não falou que eu ia estar sendo acompanhado. Ele não falou que Deus ia estar do meu lado, ele não falou que Deus ia estar em toda e qualquer situação. Ele falou que ele ia morar dentro. E toda vez que eu encontrava alguém da igreja, eu procurava mais informações sobre ele, sobre o Espírito Santo. E cada dia que eu ia, eu ficava atento a tudo que era falado, porque eu não queria perder essa oportunidade. Aí já foi o contrário. Antes eu me afastava das fake news, então hoje, depois que eu conheci a fé, eu começava a pesquisar sobre o Espírito Santo, sobre pregações, porque eu queria me alimentar. E teve um dia que eu voltando de casa, do trabalho para casa, eu dirigindo, ele veio. Ele veio e falou comigo assim, você me procurou em tantos lugares, mas hoje eu estou com você. Meu nome continua o mesmo, mas a minha vida, Deus restaurou, Deus, Ele me deu uma nova vida, uma nova chance. Para quem tinha um vazio dentro de si, que era eu antes, e para quem eu sou hoje, não tem preço que paga. Porque hoje eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Deus fazendo morada dentro de mim. Então a minha vida sentimental hoje ela é transformada, a minha vida profissional, a minha família, hoje não me falta nada. Pode ter coisas para poder eu resolver, tem situações para poder eu resolver, mas a paz que eu tenho dentro de mim, a vida que eu vivo hoje ela pode ser testemunho. Não preciso nem abrir a boca para poder eu falar para as pessoas. As pessoas hoje chegam perto de mim e já me perguntam, você está diferente? Principalmente aquelas pessoas que você não vê há um tempo. Então ela já vê a diferença no seu modo de andar, até mesmo o semblante muda. Para quem era perseguidor da Igreja Universal, hoje eu posso me considerar o contrário. Porque como antes eu vi uma pessoa com a camisa da evangelização, eu procurava atravessar a rua, até mesmo mudar de rota, hoje não, hoje eu visto essa camisa. E eu visto essa camisa para poder ajudar as pessoas. Falo para você que às vezes pode estar me assistindo aí, que às vezes tem um certo preconceito ou tem sido alimentado pela fake news. Hoje eu vejo a importância de uma porta aberta da Igreja Universal hoje. Porque como eu vivi anteriormente, ainda hoje existem pessoas procurando essa porta aberta. Então você que alimenta essa fake news dentro de você, dá essa oportunidade para você. Dá essa oportunidade, encontra essa porta aberta. Se você encontrar alguma pessoa com a camisa da evangelização,
Você pode ter certeza, se você for na igreja ou conversar com essa pessoa com essa camisa da evangelização, você pode ter certeza que seus problemas eles vão ser sanados, porque é o próprio Deus que vai te ajudar. E assim como você acompanhou a história dessa pessoa aqui, coloca aqui a foto dela, por favor. Você está vendo aqui a foto dela? Ela foi enganada por muitos anos, lesada, mas não tem como recorrer à justiça desse mundo, quando na verdade o que você tem que buscar é a justiça de Deus. Por isso que Deus ele disse, em tudo dai graças. Você já agradeceu hoje pelo seu dia? Por mais uma oportunidade de vida? Você já agradeceu hoje pela família, pelo alimento, pelo ar que você respira? Então agradeça. Por mais difícil que esteja a sua situação, o que você está vivenciando, agradeça, porque Deus, ele é Pai. E ele deseja também fazer essa aliança, esse casamento com você. Você pode participar nesta sexta-feira, dessa reunião de libertação, você pode estar procurando. Queria colocar aí em tela cheia a nossa agenda semanal. Olha aí, marca aí, tira uma foto. Nós temos aqui os horários do nosso programa, nós temos o nosso SOS espiritual. Você pode, nesse momento, anotar o endereço. Tira uma foto aí, tira um print da sua tela, do seu computador, do seu celular. Tira uma foto aí da TV. Guarde aí a nossa agenda, para que você possa, em algum dia da semana, em algum horário, alguma reunião, ou até mesmo fora de horário de reunião, você pode estar procurando um pastor e ali recebendo um atendimento gratuito. Se a pessoa, pastor Caio, que quer a nossa ajuda, também pode entrar em contato com o nosso SOS Espiritual e aí da central de atendimento ela receber uma orientação. Pastor Edilson, eu estou aqui no santuário da nossa catedral aqui de Guarapuava e como o senhor disse, né, muitas pessoas se encontram assim de mãos atadas perante um problema que ela não consegue vencer. E se você está nesse estado, tome esse primeiro passo, essa primeira atitude de pedir ajuda. Nós estamos aqui à sua disposição. Basta você adicionar o nosso número do SOS Espiritual, nosso WhatsApp, e você enviar o seu nome, o nome da sua família para o nosso número. O prefixo é 42, o número é 99807 4482. Anota aí, prefixo 42, 99807 4482. Em especial ao meio-dia, nós vamos estar com uma equipe de fé. Nós vamos estar ali com 33 formando o corredor. Eu queria já que a nossa equipe aqui preparasse, queria já que os pastores que estão me acompanhando aqui também, que estão comigo aqui no estúdio, já fizesse a convocação dos 33 iluminados. Quando você passar por esse corredor, segurando ali o seu ponto de luz, você vai ser um grande testemunho. Nós vamos começar essa reunião adorando a Deus, determinando que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e também nós vamos determinar que nesta reunião você vai contar a sua vitória. E nessa oração que nós vamos fazer, já vamos determinar que você venha ser curado. Você que está me acompanhando do hospital, você que está me acompanhando nesse momento de um presídio, da sala da sua casa, do seu smartphone, você que está me acompanhando nesse momento através do YouTube, através desse programa que está chegando até a sua casa e alcançando e abençoando a sua família. Você que me acompanha aqui do centro-sul do estado do Paraná, especificamente da cidade de Guarapuava, como também aí da cidade de Umuarama. É a maior oportunidade para você vencer, tá certo? Vamos então a essa história e voltaremos já nos preparando para o momento da oração. Tinha uma vida meio conturbada, né? Cheia de problemas, cheia de vícios, né? Tinha a vida sentimental que era toda desorganizada. E as consequências dos vícios que eu tinha, para mim era tudo normal, né? Porque assim, lá fora, na época quando eu vivia, eu achava que tudo era normal, né? E os principais vícios, o da prostituição, né?
porque eu namorava com várias pessoas, porque eu gostava da farra, eu gostava de passear, eu gostava de andar, né? Então aquilo ali para mim era lá fora me preenchia, mas quando eu chegava em casa tinha aquele vazio, né? Então eu vivia aquele mundo das trevas que para mim era a luz, né? Então eu só conseguia entender o que era a luz verdadeiramente quando eu cheguei na corrente da libertação e consegui me livrar, me libertar dos vícios, das prostituições. Então eu vi o que era luz. Eu comecei a andar no caminho da luz. Porque aí veio a palavra do Senhor Jesus, que diz que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim, né? Então aquela palavra, ela entrou dentro de mim. Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente, né? Porque hoje eu sou casada, sou bem na minha vida profissional, sou bem familiar também. Tenho a paz que Jesus diz que o mundo não dá, hoje eu tenho, porque eu tenho a luz, eu tenho Deus dentro de mim, né? Então isso é maravilhoso. Depressiva, muito magra, muito debilitada, com depressão, com síndrome do pânico, tomava vários tipos de medicamentos, no fundo do poço, na escuridão. Procurei ajuda nos médicos, não encontrei ajuda, porque os medicamentos que eu tomava faziam efeito ao contrário, eu passava mal com os medicamentos, né? Quer dizer, depressão eu tinha desde criança e não sabia. Isso eu já tinha 34 anos. Sempre triste, na escuridão. E depois que eu perdi meu pai, piorou mais ainda, que eu perdi meu pai aos 14 anos. Piorou mais ainda a minha situação, né? Aí daí, então, quando eu recebi um convite, depois de estar no fundo do poço, bem lá na escuridão mesmo, eu recebi um convite, aí eu aceitei. Cheguei na sexta-feira, na sessão do descarrego, com uma oração, eu fui liberta. A partir de uma oração, a minha vida começou mudando. Eu que cheguei tomando 6, 7 tipos de medicamentos, com 15 dias depois, um mês, eu já não tomava mais nada. Então, 2 meses depois, eu já tinha engordado 2 quilos, porque eu cheguei a 40 quilos, né? E graças a Deus, daí por diante, foi só vitórias. Graças a Deus. Prepara o seu copo com água, é momento de oração. Vamos falar com Deus e unir a nossa fé. Hoje com a nossa amiga Mary Martins. É momento de oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Senhor, quando o Senhor criou o homem, o Senhor mesmo disse que não seria bom que ele ficasse só, e criou a mulher. Existe, meu Pai, a alegria da união. E eu peço ao Senhor, meu Pai, em favor desta pessoa que está passando por um problema sentimental. Ela se sente sozinha, ela se sente mal porque não tem ninguém ao seu lado. Dá a resposta a este clamor, a esse anseio do coração dela. Dirige os seus passos, abençoa os seus relacionamentos, que em nome do Senhor Jesus, através desta oração, ela seja abençoada e que haja, meu Pai, alegria no seu coração e que esta água seja ungida para abençoar a todas as pessoas, sejam elas solteiras, casadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água com fé e seja abençoado. E que esta bênção permaneça na sua vida, seja ela sentimental, física ou espiritual. Fiquem com Deus. Neste domingo especial, 9 horas da manhã, e mais um domingo rumo ao Pentecoste. Rua Padre Chagas, 3.536, é o endereço da sua felicidade. Deus abençoe, um forte abraço e até lá.